Olá, graça e paz, família, auxílio ao Mestre. Tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e estamos aqui mais uma vez para estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas. No projeto Auxílio ao Mestre, nós temos como objetivo dar um suporte aos professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Os comentários aqui tecidos, eles diferem em parte do ponto de vista estabelecido pelo comentarista. Hoje estaremos estudando a mordomia do tempo. Esta lição hoje, ela traz muitos ensinamentos. Nós vivemos a era da tecnologia, da comunicação, do entretenimento e há muita coisa que desvia a nossa atenção daquilo que é realmente prioridade, daquilo que de fato é essencial. Nós não temos mais tempo para Deus como havia em outras épocas, em outros momentos. Então nós precisamos refletir acerca da nossa mordomia, como nós administramos o tempo que Deus nos concede. Conceitos importantes. Nesse primeiro tópico, nós vamos nos ater a falar acerca de termos técnicos relacionados a tempo. O comentarista da CPAD, ele usa palavras em grego, hebraico, que não faz parte do nosso cotidiano. Sei que muitos irmãos terão dificuldade de compreender esse tema, mas nós vamos procurar, no temor de Deus e na direção do Espírito Santo, falar algo que vai de encontro à sua realidade, que você possa compreender e aplicar à sua vida. Vamos lá. A palavra tempo. Duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia do presente, passado e futuro, período contínuo no qual os eventos se sucedem. É preciso avaliar o contexto no qual esta palavra se encontra. Pode significar época, período, momento, fase, intervalo e outros mais. Tudo e todos neste mundo sofrem a influência do tempo. A princípio, o homem se orientava pelo sol, as estrelas, a lua, as 4 estações do ano para medir o tempo e saber como se relacionar com ele. Meu amado, a palavra tempo, todos nós compreendemos. Eu usei um termo que eu pesquisei e ele traz essa definição, que o tempo é uma duração relativa das coisas, ou seja, as coisas têm tempo durável, seja a infância, seja a adolescência, seja a fase adulta, velhice, seja um bem. Então, todas as coisas, elas têm um tempo durável, um tempo relativo de duração. E esse tempo de duração, ele cria no homem uma sensação de passado, presente e futuro. Agora, nós precisamos compreender que a palavra tempo, ela precisa também ser avaliada dentro do contexto no qual ela está inserida, porque ela pode significar, por exemplo, quero saber o tempo. No jornal, eles vão falar para você acerca do clima, às vezes da temperatura, previsão de chuva. A palavra também ela pode significar época. Naquele tempo, se referindo a uma época, pode se referir também a um período, pode ser um momento, uma fase, um intervalo. Ou então, para quem trabalha com música, existe o tempo.
o tempo entre uma nota e outra. Então, quer dizer, é uma palavra que tem vários sentidos, mas o que nós queremos estudar aqui é esse tempo que nós consideramos como uma duração relativa das coisas, que traz a nós, seres humanos, a sensação de passado, presente e futuro. E destaco que tudo e todos neste mundo sofrem a influência do tempo. A natureza sofre a influência do tempo. As pessoas sofrem a natureza do tempo. Então, todos nós sentimos o quê? O peso do tempo, porque o tempo ele vence tudo e a todos. A princípio, quando Deus criou o homem, não havia relógios, mecanismos sofisticados, não havia forma de medir o tempo como nós temos hoje. Então o homem ele se direcionava para compreender o tempo através do sol. Quando o sol amanhecia, ele sabia que estava iniciando um novo dia, ele se orientava pelas estrelas e também pela lua. Então, eram formas do homem se relacionar com o tempo, e também há as 4 estações do ano, que é primavera, verão, outono e inverno. Então, o homem ele procurava se relacionar com o tempo para compreender quantas luas se passaram, qual era a estação apropriada para plantar. Então, nós vemos ali, por exemplo, Jesus dizendo que quando a figueira começa a florescer, ali então Jesus estava dizendo que era uma referência de tempo, porque havia o tempo de exato que a figueira ela começava a produzir. Algumas sociedades, alguns povos se baseavam, por exemplo, a partir de estações para compreender o passar do tempo. Tá bom aqui, meu querido? Então, a palavra tempo, ela traz o conceito de duração relativa das coisas, o que vai gerar no homem a sensação, a convicção de passado, presente e futuro. O tempo na Bíblia e na teologia. A Bíblia trabalha com 2 dimensões de tempos distintas. O tempo no mundo físico, que é Ion e Cronos, o qual é regido pelo Sol e as estrelas e pode ser medido pelo homem. O tempo na dimensão espiritual, Kairos. O tempo foi criado por Deus, todavia, ele não esteve e nem está sujeito ao mesmo. Ele sempre existiu numa dimensão muito além da eternidade. Pode-se afirmar que o tempo passou a existir em ambas as dimensões em função da criação. Tanto os anjos como os homens têm plena consciência de passado, presente e futuro, pois em dado momento eles foram criados. Quando nós olhamos a questão do tempo na Bíblia e na teologia, há 2 palavras, uma no hebraico e outra no grego, que definem tempo, que é a palavra ion e a palavra cronos. Então, nós precisamos compreender que Deus criou o universo e o mundo espiritual, 2 dimensões, o mundo físico e o mundo espiritual. Então, a forma de compreensão do tempo no mundo físico, ela é diferente da forma de compreensão no mundo espiritual. A Bíblia fala, Pedro fala que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então nós vemos aí uma discrepância muito grande entre o ponto de vista do mundo físico e o ponto de vista do mundo espiritual. Agora, o que eu quero deixar claro aqui é que Deus ele nunca esteve limitado ao tempo. O tempo ele foi estabelecido,
criado por Deus em virtude da criação. Até o tempo no mundo espiritual, ele foi criado, estabelecido por Deus para os anjos, os seres criados, porque Deus já existe antes da eternidade. A eternidade é uma compreensão nossa que após esta vida há uma outra vida, uma eternidade a ser vivida. Os anjos, eles habitam com Deus na eternidade e Deus existe muito antes da eternidade sequer ter iniciado. Então, eu compreendo, a partir do texto bíblico, que a criação é que tem noção de passado, presente e futuro. Tanto os anjos como o homem, ele tem a noção de passado, presente e futuro. Mas, irmão Mauro, por que você está afirmando que no mundo espiritual tem noção de passado, presente e futuro? Estou me referindo à criação, aos anjos. Por exemplo, a Bíblia fala que Lúcifer foi lançado para fora do céu e uma terça parte dos anjos. Isto aconteceu em dado momento no mundo espiritual. Então, meu querido, isso foi um fato consumado, então é passado. Com relação ao milênio de Cristo, em que Cristo vai reinar aqui. Satanás será posteriormente preso por 1000 anos e depois lançado no lago de fogo eterno. Então adentraremos no estado eterno. Isso fala sobre a ótica da criatura, dos anjos, isto é, o futuro, que está por acontecer. Então, a noção de passado, presente e futuro, ela está intrínseca na criação, mas Deus nunca esteve limitado a tempo, a mordomia do tempo. No primeiro tópico, nós falamos propriamente do termo tempo, o que é o tempo, sobre a ótica do mundo espiritual, sobre a ótica do mundo físico, que o tempo foi criado em função da criatura. Agora, nesse tópico, nós vamos falar sobre a mordomia do tempo, a gestão do tempo, como administrar esse tempo, que nos dá a sensação de passado, presente e futuro. O tempo, ele não volta, ele não retrocede. Amém, meu querido? Remindo o tempo. Vivemos a era do entretenimento, a indústria audiovisual, a indústria cinematográfica e a indústria da comunicação via digital, redes sociais, se transformou em um grande vício para milhões e milhões de pessoas, sendo estas cristãs ou não. O uso correto, equilibrado e inteligente dessas tecnologias pode ser uma bênção. Caso contrário, se tornarão um vício que destrói a saúde, relações sociais reais, calor humano e a qualidade da vida espiritual de muitos. É possível usar tais ferramentas e ser frutífero na família, na igreja e em várias outras áreas da vida. O segredo é o domínio próprio. Meu querido, aqui é a questão de remir o tempo. Remir o tempo é saber aproveitá-lo de forma consciente, lúcida, ao seu favor. Mas nós vivemos aqui, meu irmão, a era do entretenimento, a era dos reality shows, a era dos filmes de Hollywood com seus heróis Marvel, a era das novelas, a indústria audiovisual, a indústria cinematográfica, a indústria da comunicação via digital, as redes sociais, WhatsApp, Facebook, YouTube, se transformaram num verdadeiro vício para a nossa geração. E com isso nós buscamos
entretenimento, descanso, alguma coisa para preencher um espaço e o que é pior, isto se tornou um vício, meu querido, tanto para pessoas cristãs como pessoas não cristãs. Alguns que adotam o postulado de dizer que a internet, a televisão, a indústria cinematográfica, ela é do diabo. Então, meu irmão, e as redes sociais, e YouTube, Facebook é do diabo, o que eu estou fazendo aqui então? Será que o diabo me deu concessão para poder fazer o meu programa semanalmente? Então nós não podemos atribuir que é do diabo. Nós podemos compreender que o problema está o quê? No mau uso dessas tecnologias. O uso incorreto, desequilibrado, um uso que acaba se tornando um vício. Pessoas passam dias, horas e mais horas na frente de um smartphone, de uma televisão, diante de um filme, ou seja, é o entretenimento, é a mente ociosa. Não gasta mais tempo com a leitura da Bíblia, a leitura de um bom livro, fazer uma visita, viajar, conhecer lugares, estar na casa de alguém. As relações são cada vez mais frias e distantes. Há pessoas que só se conversam, comunicam pela internet e não pessoalmente. E isso, meu irmão, tem se configurado um verdadeiro vício. Nós podemos perceber que não são poucos casos de suicídio, porque o homem cada dia está se tornando mais robótico, desafeiçoado, desumano. As pessoas sentem carência de calor humano. As crianças não brincam mais. O presente dela é um tablet, é um smartphone, porque ela fica o dia inteiro na frente daquele brinquedo ali, o smartphone, que pode ser uma bênção de Deus se bem usado. Mas se mal usado, meu irmão, aquilo se torna um instrumento na mão do maligno para destruir a vida espiritual, para destruir casamento, porque quantos divórcios já aconteceram por causa de pessoas que se envolveram com outras pelas redes sociais. Então, gerou também uma geração de pessoas superficiais, psicopatas, pessoas que não se relacionam com gente, pessoas que se relacionam com máquinas. As relações sociais reais, o calor humano, cada vez eles vão sumindo, desaparecendo. As pessoas vão ficando cada vez mais indiferentes e alheias à dor do próximo. E isto aí independe se a pessoa é crente ou não. Dentro da igreja, as pessoas estão com o smartphone na mão. Não há mais tempo para orar, para jejuar, e isso tem trazido um reflexo terrível na vida espiritual. Aí alguém me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha material que tratava de depressão, porque pessoas na igreja na qual ele congrega estavam cometendo suicídio. Houve casos de suicídio na igreja onde ele congrega. E a palavra que Deus colocou no meu coração naquela hora, que quando alguém, um crente, não é todo caso, me entenda, não é todo caso, mas em alguns casos, quando alguém entra para o caminho do suicídio, nós observamos que o suicídio ele é apenas a consumação de algo que já teve início, porque a pessoa está vazia de Deus, porque a indústria do entretenimento, a indústria da tecnologia leva o homem cada vez a se distanciar de Deus. Então o segredo, meu irmão, para isso aí chama-se o fruto do Espírito, que é domínio próprio. Você saber se relacionar
com esta indústria do entretenimento. Eu não vou usar o discurso que você não deva ter uma televisão em casa, que você não possa ver um filme, que você não possa assistir uma programação de televisão, que você não possa ter um Facebook, um YouTube e o WhatsApp. A questão é como você administra esse tempo. Você tem domínio próprio? Se você tem domínio próprio, amém. Agora, se você não tem, meu irmão, evita, porque muita gente já morreu, está morrendo, muita gente está suicidando, porque ele está vazio de calor humano, de se relacionar com pessoas e se tornam cada vez pessoas mais frias, indiferentes e também vazias de Deus. Quando ela chega a cometer o suicídio, em muitos casos é porque ela já estava morta espiritualmente. Porque Jesus diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Permanecei em mim. Aquele que permanecer em mim dará bons frutos. Agora, aquele que não der frutos, ele será cortado. Então, meu querido, nós temos que estar ligado na videira. E estar ligado na videira é muito mais do que ir na igreja, tá bom, irmão? Às vezes a gente pode estar na igreja e a cabeça longe da igreja. Então, nós precisamos remir, aproveitar da melhor maneira esse tempo. Contar o tempo. Em face da queda de Adão e Eva, o homem teve a vida física limitada por Deus. Em dado momento, seu tempo findará aqui nesta vida, ele será recolhido para a eternidade. Contar o tempo é saber que a cada dia estamos caminhando para o desfecho final das nossas vidas terrenas e que a qualquer momento a morte poderá nos pegar de surpresa. É preciso fazer uso desse tempo com muita sabedoria e temor de Deus. As brigas, vaidades, mágoas, rancor, as coisas efêmeras não devem ocupar nossas mentes e corações. É preciso se ater ao que realmente importa, cumprir cabalmente o que Deus idealizou para cada um que teve a oportunidade de nascer. Aqui Moisés, esse Salmos é atribuído a Moisés. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, o que é contar o tempo? Eu vou ficar na frente do relógio contando 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Não, isso aí não é contar o tempo. O que a Bíblia está querendo dizer é que o homem precisa compreender que após a queda de Adão e Eva, a sua vida física ela foi limitada. Ela foi limitada. Deus estabeleceu um limite sobre a vida física do homem, mas todavia não lhe tirou a eternidade, que esse homem continua sendo eterno. Então, em dado momento, esse homem, o seu tempo, ele findará aqui nesta vida e ele será recolhido para a eternidade. Isto é o que Moisés está querendo dizer. O tempo está passando e eu serei recolhido. Então, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, porque nós vamos partir. Contar o tempo, meu irmão, é saber que a cada dia estamos caminhando para o desfecho final das nossas vidas terrenas e que a qualquer momento a morte poderá nos pegar de surpresa. Então, é preciso levar isso em consideração. A cada dia que passa, eu estou caminhando para esse encontro com a morte. Poderíamos dizer, sintetizando a vida de uma forma bem simples, a vida é um trabalho iniciado pela parteira e terminado pelo coveiro. Você sabe quando você nasceu, está lá no seu registro de nascimento, mas você não sabe o dia da sua morte.
Fato é que a cada dia que amanhece, cada hora que passa, eu estou caminhando para o desfecho final da minha história e que a qualquer momento, tanto eu quanto você, poderemos ser pegos, surpreendidos pela morte, porque a morte ela não marca agenda. Então é preciso fazer uso desse tempo que Deus nos concedeu de vida terrena, com sabedoria e temor de Deus. Sabe por quê? Aqui nesta vida é vida lugar de trabalho, é lugar de fazer escolhas que definirão onde passaremos a nossa eternidade. A vida não termina na sepultura. O que Moisés estava querendo dizer, olha, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, porque é preciso sabedoria para fazer escolhas, para saber determinar onde você vai passar a sua eternidade. Eu escolhi aceitar Jesus e permanecer aos pés do Senhor Jesus. Então, nesta vida, as brigas, as vaidades, as mágoas, os rancores, as coisas efêmeras, passageiras, sucesso, aplauso, holofotes, vaidades e tantas outras, meu irmão, elas não devem ocupar as nossas mentes e os nossos corações. Nós precisamos superar tudo isso. Há pessoas que estão presas a mágoa, a rancor, vaidade, orgulho, soberba, prepotência, achando que a vida se limita a isso aqui. Há pessoas que se apegam a esta vida. Há pessoas que não desejam realmente o céu. Eles querem esta vida e Deus tem algo a mais. Então é preciso se ater ao que realmente importa. O que realmente importa, irmão Mauro? É você cumprir cabalmente, na sua totalidade, o que Deus idealizou para a sua vida e para a minha vida, porque Ele nos deu a oportunidade de nascer. Nós não somos frutos de um acaso, ainda que o seu pai e a sua mãe tenham tido um ato inconsequente e impensado, Deus não foi inconsequente e impensado quando Ele te idealizou, quando Ele lhe trouxe ao mundo. Deus tem um projeto para a sua vida, para as nossas vidas. E devemos fazer uso desse tempo de forma inteligente. A prestação de contas. Deus investe em todos os seres criados. Cada um é alvo do seu amor, sua bondade e misericórdia. A cada um Ele confiou dons naturais e espirituais, talentos e habilidades, recursos e saber. A forma como cada pessoa fará uso dos recursos a ela confiados é uma decisão pessoal. Todavia, esta terá que comparecer perante o Senhor um dia para prestar contas da forma como administrou e aplicou os recursos. Viver sem tempo para Deus é desperdiçar todo o tempo e recursos que nos foram confiados. É banalizar a própria existência, tornando-a vazia e sem sentido. Nós acreditamos no fim dos tempos, o juízo final, o dia da prestação de contas, em que todos os homens, quer crentes ou descrentes, salvos ou perdidos, comparecerão diante de Deus para prestar contas daquilo que fizeram. A diferença é que o salvo vai se apresentar perante o tribunal de Cristo para ali receber o seu galardão. O perdido e o descrente, o ímpio, aquele que não estiver diante do tribunal de Cristo, ele vai se apresentar diante do grande trono branco de Deus. E ali ele será julgado, uma prestação de conta. Porque a cada pessoa que nasce, Deus confiou a ele dons naturais e espirituais. Então, há pessoas que têm dons naturais
tem facilidade com áreas. Steve Jobs, por exemplo, que foi uma das maiores mentes pensantes aí da nossa geração, ele criou o smartphone, a tecnologia da comunicação, os vídeos online e tantos aplicativos, foi ele quem criou, juntamente com uma equipe. Então, há pessoas que são dotadas de dons naturais, espirituais, de talentos, habilidades, recursos, saber, beleza, porte, formosura. Então, nós vemos que há pessoas que elas recebem de Deus. Agora, a forma como cada pessoa vai fazer uso desses recursos que foram confiados a ela é uma decisão pessoal. Vou pegar como exemplo o Adolf Hitler. Irmão Mauro, mas esse homem, ele matou milhões de cristãos. Verdade, ele matou 6 milhões de cristãos. Mas ele tinha uma oratória, uma capacidade de persuasão, de convencimento. Eu fico a imaginar se Adolf Hitler usasse aquela habilidade, aquele dom natural que ele possuía de falar, se expressar, de convencer, de levar milhões e milhões de pessoas morrerem pela causa que ele lutava. Se ele tivesse usado isso na obra de Deus, quantos milhões e milhões de pessoas ele teria levado aos pés de Cristo? Quantas pessoas exerceram cargo de governador, de presidente, de líder de Estado, que poderia abençoar uma nação e não fez? Então, meu irmão, a forma como cada um faz uso é pessoal, tá bom, meu irmão? Algo pessoal. Eu destaco que viver sem tempo para Deus é desperdiçar todo o tempo e recursos que nos foram confiados, é banalizar a própria existência, tornando-a vazia e sem sentido. Há pessoas que não têm tempo para Deus. Estou falando de pessoas que estão na casa de Deus, pessoas que congregam, pessoas que estão na igreja, mas não têm tempo para buscar a Deus no seu íntimo, na sua casa. Quando ele vai na igreja é uma vez na semana e olhe lá, ele não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para consagrar, para jejuar. Então, viver sem tempo para Deus é você desperdiçar todo o tempo e os recursos que foram confiados a você. É banalizar a sua própria existência, tornando-a vazia e sem sentido. Porque nós precisamos passar tempo aos pés do Senhor. Nós precisamos derramar a nossa alma aos pés do Senhor. Porque se nós não fizermos, não tiver tempo para Deus, a nossa vida vai se tornar uma vida vazia, uma vida superficial. Nós vamos, diante das pessoas, demonstrar uma coisa e, na realidade, nós somos outra. Daí a razão de algumas pessoas entrar para o caminho do suicídio, porque está vazio de Deus, não teve tempo para Deus. Então, é banalizar a própria vida e a própria existência. Meu irmão, um antídoto contra o suicídio e até contra a depressão, porque nós estamos sujeitos a passar por depressão. Eu já passei por depressão. A minha esposa já passou por depressão e eu não estava possesso, endemoniado. O meu corpo adoece, o meu corpo pega vírus, o meu corpo cansa, isso nós temos como uma coisa normal. Agora, a alma também adoece, meu irmão. A alma ela pode estar amargurada, triste, abatida, então a pessoa precisa buscar a presença de Deus para preencher esse espaço, a pessoa precisa trabalhar. O melhor antídoto, meu querido, contra a depressão é trabalho. Eu conheço uma moça numa igreja
que ela vivia passando mal, tendo crises de depressão, durante o culto, tinha que ser retirada e ir para a lateral da igreja, e o pai ali preocupado com a filha. Agora a filha, ela está trabalhando com adolescente, está trabalhando com criança, está produzindo na obra de Deus. Acabou o chilique. Acabou o negócio de ficar passando mal na igreja. Meu irmão, tem muita gente aí que está passando mal porque está ocioso, não faz nada, não visita ninguém, não prega, não faz nada na obra de Deus, não pega ali um departamento para poder cuidar, estão fugindo da responsabilidade. Faça algo na obra de Deus, meu irmão. É um antídoto contra a depressão e contra o suicídio, tá bom? Busque a Deus, encha-se de Deus. Não trabalhe somente na obra de Deus, mas envolva-se com Deus. Há muitas pessoas que gastam muito tempo fazendo a obra de Deus, mas não se relaciona com Deus da obra. Aí, meu irmão, vai entrar mesmo pelo caminho da depressão, vai entrar para o caminho da crise existencial, porque ele vai sobrecarregar a si mesmo com tantos problemas e ele não tem a estrutura para suportar toda aquela carga de emoção, aquela batalha espiritual na qual ele está inserida. Então, nós precisamos buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, o segredo do cristão é joelho no chão e oração. Glórias a Deus. Como aproveitar bem o tempo? Nesse tópico, nós vamos destacar algumas sugestões de como aproveitar bem o tempo. Talvez não tenha aqui todos os conceitos de como aproveitar o tempo, mas não impede de você, professor, agregar mais informação, saber e conhecimento sobre esse tema. Use o tempo para Deus. A boa gestão do tempo passa pela priorização daquilo que se julga ser mais relevante. Assim sendo, cada pessoa estabelece o que é ou o que não é prioridade em seu viver. Os sábios põem Deus no topo da lista de prioridades. O tolo o busca quando lhe é conveniente. Deus respeita a lista de prioridades de cada um. Não obstante, aqueles que o priorizam são mais bem-sucedidos e desfrutam de uma paz e gozo incomparáveis, os quais não se compram, mas são distribuídos gratuitamente em virtude do sacrifício de Jesus. Bom é estar aos pés do Mestre dos Mestres. Então, como usar o tempo de uma forma produtiva e sábia? Primeiro, ponha Deus na lista de prioridades. Deus é sua prioridade. Desde o seu acordar ao seu deitar, a sua mente, a sua vida, o seu pensamento está voltado nele. Então, a boa gestão do tempo passa pela questão da priorização, é saber estabelecer prioridades. O que é prioridade? É você estabelecer o que é mais importante e relevante para a sua vida e o que é banal, o que não é tão importante. Então, essa priorização ou esta lista de prioridade, cada pessoa estabelece o que é e o que não é prioridade na sua vida. Alguns priorizam os estudos, outros priorizam o trabalho, outros priorizam a estética, a beleza, outros priorizam a família. Cada um faz a lista de prioridades. Agora, os sábios, eles põem Deus no topo da lista de prioridades. É pecado eu estudar? Não, eu devo estudar. É pecado trabalhar? Não, é dever trabalhar. É pecado eu amar a minha família? Não, eu devo amar a minha família. Agora, Deus ele tem que ser prioridade. O sábio coloca Deus como prioridade. O tolo o busca quando lhe é conveniente. Meu irmão, até o descrente, quando está em aperto, ele busca a Deus.
Até o crente carnal, quando está em aperto, ele busca a Deus. Me faz lembrar uma passagem bíblica que uma grande multidão seguia Jesus, porque ele era conveniente a esta multidão buscar a Jesus. E de repente, no meio do caminho, surge um leproso. O leproso, ele prostra-se aos pés de Jesus, ele adora Jesus, ele se humilha diante de todos, é o único que se prostrou, foi o único que se humilhou, porque os outros vinham andando de pé, os outros vinham atrás de Jesus, seguindo Jesus, mas cada um querendo alguma coisa, mas o leproso foi o único que se prostrou, adorou e disse: Senhor, se tu quiseres, eu posso ser curado, o Senhor pode me curar. E Jesus disse: eu quero ser curado. Foi o único que recebeu ali no relato bíblico a bênção de Deus. Então, meu irmão, nós precisamos estabelecer Deus como prioridade na nossa vida. Agora, o tolo, ele busca Deus quando lhe é conveniente. Nós não precisamos essa relação de troca, não, meu irmão. Nós devemos buscar a Deus por aquilo que Ele é. Tá bom? Aqueles que buscam a Deus, que têm Deus como prioridade, eles são mais bem-sucedidos em que sentido? Ah, irmão Mauro, eles são mega empresários, são milionários, cheios da bufunfa, cheios do dinheiro. Não. Os que buscam a Deus, eles desfrutam de uma paz e de um gozo incomparável, tá bom, meu irmão? Aquele que tem Deus como prioridade, ele desfruta de uma paz e um gozo incomparável, os quais não se compram. Você não compra paz, você não compra gozo. Você pode comprar momentos de felicidade como viciado, que injeta droga na veia para ter mais um momento, aquela sensação de alegria. Você compra momentos de alegria, mas agora gozo, paz e felicidade, meu irmão, é somente para aquele que estabeleceu Deus como prioridade na sua vida. Eu destaco também, meu querido, que a paz e o gozo, eles são distribuídos em virtude do sacrifício de Jesus. Bom é estar aos pés do Mestre dos Mestres. Aí nós vamos falar aqui um pouco do dilema entre Marta e Maria. Uma escolheu estar aos pés do Senhor. A outra escolheu cuidar dos afazeres domésticos. Mas, irmão Mauro, Jesus ele reprovou a mulher porque ela estava trabalhando. Irmão, vamos compreender uma coisa. Jesus, quando ele chegava numa casa, ele não chegava sozinho. Ele chegava com pelo menos 12 homens, era 13. Imagina 13 homens que chegam na sua casa. Você tem que preparar refeição para 13 pessoas. Você tem que preparar alimento para 13 pessoas, pelo menos 13. E uma das irmãs ficou tão preocupada em preparar as coisas e dar o conforto, o alimento. E Jesus vira para ela: olha, você está preocupado com tantas coisas e a sua irmã escolheu a parte mais importante e essa não lhe será tirada. Porque Jesus queria dizer: olha, para um pouquinho o que você está fazendo e senta aqui para ouvir também, porque vocês nem sempre terão eu com vocês. Então Jesus quis dizer o seguinte: é lícito trabalhar, mas nós precisamos estabelecer prioridades. Tem hora que a gente tem que parar e ficar aos pés de Jesus. Eu, particularmente, eu sinto uma carência de tirar um tempo para Deus, eu e Deus, me relacionar com Ele. Amém, meu querido? Use o tempo para você mesmo. O excesso de trabalho, as incontáveis atividades, a vida corrida e o acúmulo de desgaste físico-emocional são responsáveis por inúmeras doenças psicossomáticas, infartos, insônia e outros. O corpo precisa de descanso, a alma precisa de lazer. É preciso tirar um tempo para ler um bom livro, um filme edificante, andar descalço na areia da praia, acordar mais tarde que o habitual, sair sozinho para arejar a mente. Jesus dormiu em meio a uma
tempestade braveia. Ele respeitava os limites do seu próprio corpo. Precisamos seguir o seu exemplo. Então, meu irmão, nós precisamos também usar o tempo para nós mesmos, meu irmão. Porque nós vivemos numa vida louca, meu irmão. O excesso de trabalho, as incontáveis atividades, a vida corrida, o acúmulo de desgaste físico e emocional, irmão, eles vão gerar inúmeras doenças psicossomáticas, gastrite, problemas gastrointestinal, problemas de insônia, problema de infarto, problema de coração e várias outras doenças provocadas pelo estresse. O homem vive numa vida louca, numa vida agitada. O homem trabalha para ganhar dinheiro, depois quando ele ganha dinheiro, ele gasta o dinheiro agora com médico, com plano de saúde. Então nós precisamos tirar um tempo. O corpo precisa de descanso. A alma precisa de lazer, então nós precisamos compreender. O corpo precisa de descanso e a alma precisa de lazer. É preciso tirar um tempo, por exemplo, para ler um bom livro. Eu gosto de ler livro. Um filme edificante, eu gosto de ver filme. Desafiando Gigantes. Tem filmes maravilhosos, tem filmes de histórias verídicas, então a gente passa ali um tempo. Irmão, você está de perna pro ar, de preguiça, ocioso, meu irmão. A ociosidade, ela pode ser produtiva, porque você precisa descansar a mente para a mente voltar a produzir. Quando muitas vezes eu estou produzindo essas videoaulas, escrevendo texto, tem hora que eu tenho que parar, eu tenho que descansar, eu ver alguma coisa, ler um livro, assistir um filme, ver alguma coisa para entreter, descansar um pouco a mente. Então, nós precisamos disso, andar descalço na areia da praia, irmão. Acordar mais tarde que o habitual. Eu sei que você tem uma rotina louca de trabalho, mas tira um dia para você acordar mais tarde, despreocupado, sair sozinho para arejar a mente. Então nós precisamos tirar um tempo para nós. Jesus tirou um tempo para ele dormiu em meio a uma tempestade bravia. Irmão, quem consegue dormir com o barco balançando para um lado, balançando para o outro, sacudindo para lá, sacudindo para cá, tudo desabando a sua volta, e Jesus estava lá, um sono pesado, talvez até roncando, tão cansado que ele estava, irmão. Então eu vejo que ele respeitava os limites do seu corpo, irmão. Então nós precisamos compreender que essa carcaça aqui, ela precisa de descanso. E a alma precisa de lazer. Irmão Mauro, nós temos que trabalhar para o Rei de Deus. Então, continue trabalhando igual um louco, desesperado. Amanhã você está na depressão, amanhã você está com insônia, com doenças psicossomáticas, você está dando um infarto, você está dando um estresse, sua mulher não vai te suportar, o seu marido vai ficar louco porque não vai te suportar, porque você não tira um tempo nem para você mesmo, você vai ficar uma pessoa estressado, nervoso, zangado, mal-humorado, que não tem tempo para si mesmo, e depois morre mais cedo. Aí chegou Jesus, chegou meu tempo, Jesus fala, não era seu tempo não, mas você não tirou nem tempo de descanso, você não tirou tempo para o seu lazer, e agora tu veio parar aqui. Então, meu irmão, nós precisamos respeitar os limites do nosso corpo. Jesus, ele respeitou o limite do corpo dele, ele tirou um tempo para ele, tá bom, meu irmão? E não é pecado tirar tempo para você, não. Tem pessoa que acha que o pastor não pode ter um tempo de descanso. Se chegar em casa, souber que o pastor está tirando um soninho, uma pestana, ele tem o pastor como preguiçoso. Então, meu irmão, nós precisamos tirar um tempo para nós mesmos. Use tempo para a sua família. Muitos fracassos na família poderiam ser evitados caso as atenções se voltassem para ela. Infelizmente, muitos não compreendem que criar filhos e manter o casamento envolve qualidade de tempo. Uma aliança no dedo não é garantia de sucesso a dois. É preciso investir tempo na relação. A mulher quer ser ouvida, notada e valorizada. De igual modo, o homem e os filhos. É preciso tirar tempo
para rirem juntos, passear, brincar, assistir a um bom filme em família. O lar não deve ser um lugar apenas de cobranças, mas um lugar de alegria compartilhada. Meu amado, o segredo de uma família feliz. Eu não sei dizer para você o segredo de uma família feliz, mas eu sei dizer a fórmula da família infeliz. A fórmula da família infeliz é aquela família que não tem tempo para ela mesma. Então, muitos fracassos familiares, eles poderiam ser evitados caso as atenções se voltassem para ela. Então, muitas tragédias que acontecem em família se dá pela falta de tempo. Então, se você não tirar tempo para a sua família, para conversar, almoçar junto, bater um papo, rirem juntos, ter uma devocional, voltar a atenção para a sua família, porque a sua família vem primeiro que a igreja, tá bom, meu irmão? Primeiro vem Deus, vem você, aí vem o seu cônjuge, como nós já estudamos em outra lição, vem os filhos e depois a igreja. Então, infelizmente, muitos compreendem que criar filhos e manter o casamento pode ser feito de qualquer maneira. Então, criar filhos e manter o casamento envolve qualidade de tempo. Então, meu irmão, para mim manter o meu casamento e criar os meus filhos, envolve aí o quê? O tempo que eu passo com meus filhos. Eu tiro tempo para sentar com meus meninos, para bater papo com eles, brincar. Tem o meu filho mais novo, o Moisés, ele tem 10 anos, a gente brinca aí de jiu-jitsu, eu não sei lutar jiu-jitsu, nem ele, mas a gente brinca lá de lutinha, eu brinco com Israel, que tem 12 anos, a gente dá um pescoção no outro, dá uma voadora, a gente faz hora um com o outro, ri, porque a gente tem esse momento de descontração, brincar. Então, meu irmão, precisa envolver qualidade de tempo, tanto na criação do filho como também no casamento, porque uma aliança no dedo não é garantia de sucesso a dois, não. Então eu serei feliz até a morte, até que a morte nos separe, mas tem muita coisa que separa antes da morte chegar, meu irmão. Uma delas é a falta de tempo. Se você não tem tempo a dedicar à sua esposa, você vai ver que o seu casamento vai fazer igual o Titanic, vai pegar um iceberg aí, um Ricardão, que vai afundar o seu casamento, uma piriguete aí enviada do filho do cão enviado pelo diabo para destruir seu casamento. Então é preciso investir tempo na relação. A mulher ela quer ser ouvida, a mulher quer ser notada e valorizada. Meu irmão, você tem uma coisa que a mulher ela ama, é falar. A mulher quer ser ouvida. Às vezes ela fala, quer falar e vai falando, e nós temos um par de ouvidos, um par de orelhas aí, e a gente deixa ela falar, porque a mulher desabafa falando. Depois que ela falou tudo, meu irmão, que ela quer ser ouvida, ela desestressa. Diferente do homem. O homem, às vezes, ele desestressa através da sua necessidade fisiológica. Então, tanto a mulher como o marido e os filhos, eles querem tempo, eles querem ser valorizados, eles querem ser notados, porque isso envolve qualidade de tempo. É preciso tirar tempo para rirem juntos. Qual foi a última vez que você parou para ver um filme de comédia com a sua família? Não é pecado não, irmão. Tem muito filme de comédia que não tem sensualidade, que não tem pornografia, que não faz menção a satanismo. Tem muito filme que dá para você assistir junto, rir em família. É fascinante quando você assiste um filme em família, todo mundo ri, todo mundo brinca. É para passear para comer um pastel frito, aquele pastel de feira. Eu passeei com a minha esposa e meus meninos um dia desse, o dinheiro não deu para comprar 4 pastéis, que é R$12, mais o caldo de cana, vai R$20, R$30 de uma vez. A gente cortou o pastel no meio, meu irmão. Metade para um, metade para o outro, e sem caldo de cana, foi seco mesmo. Mas a gente saiu para passear, para comer hambúrguer, tem vezes que dá para comer pizza,
Mas tem vezes, meu irmão, que um dia dele nós saímos para comprar batata doce. Nós fomos no supermercado aqui perto de casa e tinha umas batatas doces assadas. Eu comprei uma que devia pesar quase que um quilo. A gente veio comendo aquela batata doce, andando, batendo papo, eu, minha esposa, meus meninos, e contando caos e rindo, e eles pedalando bicicleta e eu a pé. Então a gente tem que ter tempo para passear, para brincar, irmão. Assistir, aí como eu já disse, a um bom filme em família, porque o lar não deve ser um lugar apenas de cobrança, é um lugar de, olha, tem conta para pagar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que tirar uma boa nota na escola, você tem que passar de ano. O lar não pode ser um lugar somente de cobrança, meu irmão. O lugar tem que ser um lugar de alegria compartilhada. O lar tem que ser um lugar de alegria compartilhada. Por isso que nós devemos separar tempo para a nossa família. E quantos lares são marcados apenas como o lar de cobrança, o lar de exigência? Não ri, cara fechada, só correia na mão, é só castigo, é só pescoção. Ó, meu irmão, nós vivemos uma outra era e um outro tempo. Nós temos que dedicar, porque uma aliança no dedo não é sinônimo de sucesso no casamento. Isso envolve o quê? A qualidade do tempo investido na relação, no casamento, na família. Amém, meu querido? Encerramos aqui o nosso trabalho. Eu espero que o Espírito de Deus possa completar ao seu coração aquilo que nós não conseguimos em face das nossas limitações. Vamos orar? Eterno Deus, nós te agradecemos por esta manhã, esta oportunidade, por esse dia abençoado que o Senhor nos concede, por esta noite, que eu não sei a que hora que o teu servo estará assistindo esse material ou por esta madrugada. Meu Deus, ensina-nos a usar o nosso tempo de forma sábia, ensina-nos a preencher o nosso tempo com a Tua presença, colocar o Senhor como prioridade nas nossas relações, no nosso dia a dia, ensina-nos a ser produtivos, ensina-nos a tirar tempo para nós mesmos, tempo para a nossa esposa, tempo para os nossos filhos. Ensina-nos, ó Pai, a viver uma vida com intensidade, uma vida que tenha sentido, meu Pai. Livra-nos, ó Pai, da depressão, do suicídio, que muitas pessoas vivem uma vida vazia, uma vida, mesmo estando na casa do Senhor, estão distantes do Senhor, mesmo estando no lugar da adoração, elas não adoram ao Senhor. Muitas estão envolvidas com a indústria do entretenimento, com a indústria da tecnologia, da comunicação, e não se comunica mais com o Senhor. Meu Deus, ajuda a minha geração, ajuda o teu povo, liberta-nos, ó Pai. Nós precisamos de uma mudança, de um renovo, de uma transformação. Abençoa os lares, abençoa os casamentos, abençoa os filhos, que o lar seja um lugar de alegria compartilhada e não somente um lugar de cobrança. Pai, nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida poderosamente no nome de Jesus. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Em caso de arrebatamento, eu estarei subindo por sobre as nuvens para encontrar com o meu Senhor Jesus. Mas eu tenho a certeza que você também não estará aqui para assistir à próxima lição. Eu encontro com você por sobre as nuvens. Fique na paz, Deus te abençoe no nome de Jesus.